Professor Carlile, muito obrigado pelo convite que você me fez e também a SBMAC que você representa. A Unicamp, fazia muito tempo que eu estava por aqui, mas é um prazer. Eu tenho a impressão de que o Luiz já falou quase toda a minha palestra. A minha também. Pois é, exatamente. Acho que amanhã eu já estou dispensado. Mas o que eu queria observar, antes de começar, é de que, apesar de todos os problemas que o Brasil tem, o Brasil é o país da América Latina que melhor conseguiu sobreviver e implantar sua ciência. É o que teve um suporte à ciência mais uniforme, né, sem grandes sobressaltos, a não ser na década de 80, quando a gente sofreu mais do que estamos sofrendo agora, e que disso resultou uma comunidade científica muito forte, que está instalada nas universidades, especialmente, mas que está dispersa. Né? A minha visão pessoal é de que nós temos grandes valores no país, na ciência, mas que, ao mesmo tempo, já desde os anos do início deste século, já dá para perceber de que nós estamos atingindo um nível superior do qual a gente não consegue superar. E isso não é só falta de financiamento, isso é culpa nossa também. Nós não temos nenhum prêmio Nobel em nenhuma área do conhecimento, a não ser uma medalha Fields em matemática, não é? Da instituição que eu dirigi durante 12 anos, que é o INPE, onde fiz toda a minha carreira, uma instituição de elite, de matemáticos extremamente bons, que alternam com os melhores do mundo, não é? Mas fica claro de que o desenvolvimento brasileiro está assintoticamente limitado por cima devido a uma série de problemas, dentre os quais o corporativismo, a falta de uma gestão eficaz, e é por isso que eu queria apontar de uma maneira concreta, hoje nesta palestra, que mesmo nesse ambiente de dificuldade, é possível fazer algumas ações, nós, comunidade científica, no sentido de encontrar caminhos para o desenvolvimento da ciência, até que essas grandes questões, a gestão universitária, a reforma da educação, sejam resolvidas, o qual eu não espero que aconteça num prazo curto. Então, muito bem, e então, isso me leva a falar sobre o talento brasileiro. Não é? 36% dos alunos da escola pública que concluem o ensino médio ingressam a uma faculdade, somente 36%. Isso representa uma evasão de 1,5 milhão de alunos da sua formação, que poderia ser mais avançada ao chegar a uma universidade. Isso é uma realidade, de fato é um escândalo, não é? É uma perda lamentável do talento que existe nesse 1,5 milhão de pessoas que não conseguem se educar melhor, e reflete o que não se vê claramente de São Paulo, mas se vê muito claramente desde o Rio, é que o Brasil é, de fato, um país pobre. E que os limites, os quais inferiores aos quais chega o cidadão brasileiro, são realmente cruéis. Esse número reduzido de alunos que chega às universidades, essa gente que a gente perde,
né? Uma boa parte deles não continua estudos superiores por motivos puramente econômicos. Isso é uma coisa que eu posso garantir com muita segurança, porque fizemos uma série de estudos dos milhões de participantes das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas, que permitem ver a situação social desses alunos. E acaba se refletindo na formação de pessoal de nível superior, e essa comparação que nós temos, por exemplo, em formação de engenheiros por ano entre o Brasil e a Rússia, né? Isso mostra que estamos muito longe, né, de ser um país forte, né, em produção de científicos e técnicos. São 32 mil engenheiros formados por ano no Brasil, a Rússia forma 450 mil, e a população da Rússia é menor que a população brasileira. Muito bem. O que tem sido feito em relação a isso? A única atividade de amplo alcance destinada à procura do talento da nossa juventude tem sido a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Essa é uma atividade que tem uma participação anual de 18 milhões de alunos, desde o 6º ano do ensino fundamental até incluir os 3 anos do ensino médio. Essa atividade foi desenhada a partir do INPA, mas na realidade ela é realizada pela comunidade matemática como um todo, né, junto com os professores da escola pública. É uma atividade gigantesca, a qual requer a participação de uma centena de professores universitários distribuídos em todo o país, todos matemáticos, não? E centenas de professores de escola, os quais são recrutados e convocados para uma participação gratuita, sem honorários, para fazer esta prova. Em breve veremos qual é o produto desta atividade, qual é o desempenho desses estudantes que recebem medalhas nessa Olimpíada quando eles ingressam a uma universidade. Mas o que desde já gostaria de colocar como uma observação que eu acho que é fundamental para o país é de que não é possível conviver com esse desperdício. E não podemos esperar que o ministro da Educação tenha a iniciativa de mudar e sanear a educação brasileira para conseguir fazer o que é fundamental, e é encontrar talentos no meio de todo esse universo de estudantes. Certo? Como eu disse, isso já está sendo feito, mas de uma maneira ainda muito limitada, porque está se restringindo apenas a matemática. Há alguns experimentos em português e outros, mas ainda muito limitados. Gostaria também, ao mesmo tempo, relacionado com isso, relatar para vocês uma experiência que estamos fazendo no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, não é? Também como parte dessa linha mestra de fazer o que é possível e tentar colocar, no caso, tentar fazer uma instituição de referência em matemática aplicada, coisa que o país demanda com bastante urgência. Não é? Se trata da Escola de Matemática Aplicada da FGV. Pode parecer uma coisa meio estranha que a Fundação Getúlio Vargas, uma instituição que é caracterizada por ter cursos de administração e economia, possa se interessar em fazer uma escola modelo de matemática aplicada. Mas, na realidade, a Fundação Getúlio Vargas ela está vinculada à
na história da matemática brasileira, desde os anos 40 ao INPA. A FGV foi criada em 1944 e já no ano seguinte a FGV criava um núcleo de matemática e suas tecnologias, denominado assim, para o qual convocou a 3 personagens que seriam fundamentais para o desenvolvimento da matemática no país, que foram Lélio Gama, Maurício Peixoto e Leopoldo Nachmann. Esse núcleo não durou muito tempo, mas esses 3 personagens seriam justamente, alguns anos depois, os fundadores do INPA. O INPA vive, de fato, estreitamente ligado à FGV. Praticamente todos os diretores, todos os diretores do INPA têm feito parte dos conselhos da Fundação Getúlio Vargas. Os mais eminentes economistas da FGV se formaram também no INPA. Então, tem sido natural que a FGV pense em fazer um aporte para a matemática brasileira e o seu presidente, que foi um ex-aluno do INPA, o Carlos Ivan Simonsen, fez um mestrado no INPA, foi meu aluno há muito tempo. Ele fez, depois do INPA, fez um doutorado em Princeton, em economia, uma figura eminente, foi membro do Conselho de Administração do INPA, junto com Nelson Maculan, naquela época, e surgiu de uma maneira natural essa necessidade de se fazer uma instituição modelo em matemática aplicada, uma espécie de INPA aplicado. O desenvolvimento da matemática aplicada, ela teve um desenvolvimento tardio em relação à matemática pura, também produto do fato do país ser industrializado mais tarde, né? E por isso se justifica muito a criação de uma escola desse tipo, uma escola modelo. Foi convocado um comitê externo de avaliação e de perspectivas para esta possibilidade. Esse comitê foi presidido pelo Nelson Maculan, do qual surgiram uma série de recomendações, as quais eu vou mencionar agora de como estão sendo implementadas. Então, as áreas de pesquisa contêm um centro de ciência de dados, um centro de epidemiologia matemática e saúde, um centro de matemática industrial e matemática e neurociências, além de fortalecimento das áreas já existentes na escola de matemática, que são aquelas que estão listadas nas 3 últimas linhas. A história desta é muito recente. A Escola de Matemática Aplicada foi criada em 2011, criou um excelente curso de graduação, tinha um corpo de matemáticos dedicados a dar as aulas para os cursos de Economia e Administração, criou um curso de graduação em Matemática Aplicada, muito bom, um dos melhores do país, e passou, a partir de 2017, a preocupar-se em criar um centro de pesquisa. Ciência de dados é uma iniciativa moderna, e numa área que vai ser predominante na ciência mundial, já está sendo, e esse centro de dados já tem um projeto aprovado de implantação em 5 anos, com 10 pesquisadores, e cada pesquisador com 4 pós-doutores, uma dimensão de 50 pessoas que vai fazer parte deste centro. Esses 3 centros terão na sua liderança figuras reconhecidas dessas áreas, e então espera-se de que
cada um desses centros passa a ser um centro de referência na área do país. Os pesquisadores, como eu disse, serão convidados dentro da liderança científica dessas áreas, e a ideia é valorizar o mérito. E nesse sentido, queremos criar um contraponto ao que existe na maior parte das universidades brasileiras. A ideia é valorizar o mérito e a ideia é pagar por isso. Isto é, vamos gratificar a produção científica e uma forte inserção internacional, especialmente para os jovens matemáticos que estão sendo contratados. Existe um fundo próprio de apoio à pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, bastante substancial, que vai apoiar os projetos de pesquisa aplicada. Será criada, já está criada de fato, mas será fundamental os joint appointments feitos em colaboração com outras instituições. E, por fim, teremos um plano de metas anual que está focando a produtividade e a excelência. Esses são os cursos que já existem. A novidade é a criação de uma graduação em ciência de dados, e os outros são cursos regulares de matemática aplicada, envolvendo as áreas já mencionadas. Os alunos, a ideia, além de fortalecer o corpo científico, é de fortalecer o corpo de estudantes, o corpo docente. Os alunos estão sendo recrutados como os alunos dentro do corpo de alunos premiados pela Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Eles são convidados a prestar um vestibular em qualquer uma das áreas onde existe uma graduação, no Rio de Janeiro, que são administração, economia, ciências sociais, direito ou matemática. Atualmente já estão estudando numa dessas escolas 60 alunos, todos eles com uma bolsa de manutenção de R$2.000 por mês e com isenção total de pagamento de anuidade. A ideia é agora, o vestibular de 2019 pretende selecionar mais 60, então em 2020 teremos 120 alunos, mas a ideia é receber 100 alunos novos por ano. Como os cursos são de duração de 4 anos, em pouco tempo nós teremos 400 alunos dentro de um universo de 1.000 estudantes que a FGV tem no Rio. Esses alunos vêm do interior do Brasil. Muito bem. A ideia é estimular a dupla graduação, e nisso se entende cursos feitos simultaneamente tanto em direito e matemática, matemática e economia, computação e economia, etc. E a graduação fundida com o mestrado. Entendemos que o mestrado, na realidade, o mestrado brasileiro, na realidade, em matemática, na realidade, é uma graduação bem feita, e, consequentemente, a gente caminha para extinguir esse mestrado e fundir-lo com a graduação. E esperamos que todos os alunos, coisa que estávamos falando, se estão fazendo matemática, eles têm que saber também muita computação. Para dar uma ideia de qual é o perfil desses estudantes que nós estamos recebendo, eu espero que vocês não leiam os nomes, porque foi feito para isso, não é? Mas essa é a primeira turma que ingressou em 2017, não é? Eles são os que estão pintados em azul, e esse é o desempenho do curso de matemática, não é? Então são alunos que no decorrer de 3 anos já de estudos têm uma média de acima de 8, não é? E os lugares de onde eles provêm são Sítio do Mato, Sertão da Bahia, Taió, Santa Catarina, Maringá, Uberlândia, interior do Rio de Janeiro, e tem Sorocaba de São Paulo. Temos os alunos ingressantes no ano seguinte, em 2018, e vocês veem todos esses em azul, são os alunos provenientes das Olimpíadas,
eles ocupam os primeiros lugares na classificação de toda a turma. Aqueles que ingressaram na economia em 2017 foram 4. A esta lista, de fato, tem que se acrescentar outra lista, porque em economia existem em torno de 90 alunos. De fato, se acrescentam 2 listas e meia em que não há nenhum azul, porque só ingressaram 4. Todos eles estão colocados entre os 30 primeiros, sendo que o segundo colocado, numa média de 3 anos, é de uma nota de 9,35. Ele vem de Venda Nova de Imigrante. O seguinte, de Cachoeiras de Macacu, tem um de São Carlos, tem um de Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais. Este ano, no ano seguinte, em economia, tivemos também 4. Eu devo dizer que há 2 mais tabelas, onde não há nenhum azul. Então, são estudantes que, de fato, estão competindo com os melhores estudantes do Rio de Janeiro, provenientes das escolas de elite, privadas, e estão se saindo muito bem. Não? Este é um exemplo. Tem ainda uma aluna no curso de administração. Ela está no segundo lugar, já no 3º ano, com uma média de 9,37. Ela vem de São Carlos. Ela, de fato, aqui tem mais 2 listas do mesmo tamanho, porque o curso de administração no Rio de Janeiro é enorme. Então, são pessoas que, se não tivessem sido resgatadas pela OBMEP, elas não estariam bem. E se não houvesse esse programa de bolsas que a FGV oferece, eles não estariam bem. Aliás, esse programa de bolsas é uma mistura de recursos da própria FGV com doações de personalidades do setor privado. Muito bem. Para concluir sobre a governança desta instituição, a IMAP vai ter tem uma presidência da FGV, a seguir a direção, que eu exerço, e tem um conselho técnico-científico, que tem por missão definir as estratégias da instituição, e as atribuições do diretor são de zelar pelo cumprimento dessas diretrizes e também pelo cumprimento do plano de metas. O diretor tem um poder muito grande. O plano de carreira tem apenas 3 posições: assistente, associado, titular. Intervalos não disjuntos de salário, significa que o salário de assistente monta em cima do salário do associado e o salário do associado monta em cima do titular. O Conselho Técnico-Científico define a contratação, em que nível será, assistente, associado, titular, e quem define o valor do salário é o diretor. A tabela salarial é competitiva, são os melhores salários que tem o país no meio acadêmico, e os novos contratados são contratados com período probatório de 4 anos. Eu queria rapidamente fazer um exemplo ilustrativo para um outro setor, uma outra pergunta que eu gostaria de colocar, que é uma demanda também sobre a comunidade científica. Bom, voltando os olhos para trás, tudo isso foi feito sem o apoio do governo. Então, existem essas ações possíveis, né, para serem desenhadas e executadas. Bom, ciência de dados tem essa peculiaridade de que os instrumentos para trabalhar em ciência de dados, que vou me concentrar apenas nisso, são de 3 tipos. São mecanismos de computação, matemática e estatística, no qual estamos incluindo otimização, né? E o domínio onde se faz a pesquisa, que é o domínio que detém o conjunto abundante de dados sobre os quais vai se fazer uma pesquisa para extrair conhecimento. Né? Isso pode ser biologia, pode ser Amazônia, pode ser o mar, como estava mencionando o Luiz. Então, a ciência de dados é uma atividade multidisciplinar, só que em áreas bem específicas: computação, matemática e estatística,
e o domínio onde se faz a pesquisa. A ciência de dados nos Estados Unidos está vendo uma explosão de iniciativas dos Estados Unidos desde o início do século. Foram abertos mais de 200 cursos de graduação ou mestrado em ciência de dados nos Estados Unidos. A Universidade de Yale transformou-se no Departamento de Estatística, de fato, fundiu com o Departamento de Computação, e para que não fique nenhuma dúvida do que se trata, o chamou de DS2, Data Science 2. O MIT tornou obrigatória a disciplina de ciência de dados no primeiro ano de todos os seus cursos de graduação. E a NYU criou seu Center for Data Science em 2013. E no Brasil? No Brasil, nessa área, podemos dizer que essa área se pratica em alguns departamentos de matemática aplicada e computação, como falamos no início desta palestra, de maneira esparsa, não bem organizada em grupos. E o primeiro curso de graduação em ciência de dados, de fato, será da FGV em 2020. Estará sendo feito o vestibular agora. O seguinte curso de graduação, que está sendo previsto para 2021, será o ICMC de São Carlos. Então, isso é muito pouco se comparado com o que está acontecendo nos países desenvolvidos. E isso também é uma outra marca, é um outro parâmetro de medição de quão longe estamos do verdadeiro desenvolvimento científico. Esse atraso evidente em relação aos países desenvolvidos, a meu ver, isso é uma opinião pessoal, se deve ao fato de que a ciência brasileira ela é setorializada. Matemáticos trabalham com matemáticos, físicos trabalham com físicos, formam grupos muito fortes, mas não existe uma interação entre diversas áreas. Como vimos no início nessa figura, nesse trevo, é preciso fundir as atividades de 3 setores diferentes. Isso é um grau de desenvolvimento da ciência maior do que o desenvolvimento individual. Então, esse patamar, a ciência brasileira ainda não conseguiu. Eu acho que é importante que se preocupe com isso. Já houve exemplos no país de se fazerem atividades multidisciplinares em torno de um problema. Então, a atitude é diferente. Se trata do problema que tem que ser atacado por instrumentos de especialidades diferentes. Nós tivemos o exemplo bem conhecido de todos vocês, do mapeamento do genoma da Xilela. Esse é um exemplo que envolveu gente da computação, alguns matemáticos, certamente biólogos, né, e que teve um enorme sucesso. A proposta, então, que nós estamos fazendo é de que deve haver uma lista de problemas concretos de grande interesse nacional, cuja solução envolva a participação de redes de pesquisa multidisciplinar. E nesse aspecto me vem à memória o que falou o Luiz: Amazônia, os oceanos, petróleo, todos esses são realmente setores de uma enorme proposta, não somente de temas de pesquisa, mas também um enorme banco de dados que deveria ser explorado. E, finalmente, ainda para dizer que estamos tentando sintonizar-nos com esses objetivos, nós estamos inseridos numa rede internacional e nacional com a Universidade de Londres, com o INRIAD de Paris, com a Universidade Chinesa de Hong Kong, com o NYU e com o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação de USP São Carlos, onde temos 2 pontos de apoio importantes, o Luiz Gustavo Donato, que está aqui presente, e o André Ponce de Leão, que faz parte do nosso Conselho Técnico Científico. Então, com esta frase última, que eu coloco como um desafio, eu concluo a minha palestra. Obrigado, César. Vamos lá, perguntas? Eu não resisto. Olhe, muito obrigada. Eu, na verdade, não é nem uma pergunta, é
uma complementação à sua fala por causa do exemplo da Chilela. No fundo, isso deu origem à área de bioinformática no Brasil, no qual nós nos destacamos em inúmeros cursos de graduação e pós-graduação em bioinformática. Então, este lista de problemas, talvez, além de fomentar colaboração, dê origem a novas áreas que até nem existem em outros lugares. Mas bioinformática é muito além, né? Foi muito além de resolver o problema da Chilela. Bom, muito obrigado pela sua palestra, muito relevante, interessante. E só dois comentários. Bom, primeiro, claro que a questão do Big Data está presente na física, extremamente importante. Acho muito interessante essa informação de que o MIT coloca isso como disciplina para todas as áreas, né? Então, física de partículas, astronomia, eles lidam com o Big Data aí o tempo todo, e tem técnicas refinadas até. No caso de partículas, para você identificar uma partícula Higgs, isso envolve ensaios antes, que vale até fazer simulação de partículas falsas, para ver se o pessoal detecta. Coloca-se lá, tem uma equipe separada da outra, que coloca uma informação falsa nos dados, para ver se ela é detectada. Então, é complicado essa análise. Realmente achei muito interessante isso que você falou. A segunda questão é que, só para enfatizar isso, eu concordo assim, fortemente com a sua afirmação inicial de que a gente não deve ficar esperando o governo e que, muitas vezes, obstáculos à implementação de novidades vêm da nossa própria comunidade, através do corporativismo e, mais que do conservadorismo, né? Então, várias coisas foram faladas aí, podem ser feitas pela comunidade, você deu exemplos disso, mas existe um conservadorismo muito forte aí em mudar a estrutura da universidade, em fazer cursos mais modernos, é muito complicado. E, finalmente, o último comentário é que existe esse obstáculo, mas especialmente para a ciência experimental, né? Fora do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo tem esse grande exemplo da FAPESP. Mas se você vai para outros estados, essa escassez de recursos prejudica muito a pesquisa experimental. Então, e a pesquisa experimental é onde você consegue prêmios Nobel mais fáceis, em disciplinas como física, química e outras, né? E você, para fazer ciência de fronteira nessas áreas, você tem que ter equipamento de fronteira, com raras exceções. Então, isso está sendo prejudicado realmente. Eu comparo laboratórios da minha área, que tem aqui, fora do estado de São Paulo, mesmo no estado de São Paulo, com laboratórios que a gente encontra na França, nos Estados Unidos, olha, ordens de grandeza. Ordens de grandeza. Então, aí fica mais fácil, né? Também, você tem os instrumentos adequados. Então, acho que isso é importante nessa área. Veja só, quando eu me refiro a atividades que podem ser, ou ações que podem ser desenhadas por nós mesmos, né? Eu não estou excluindo a possibilidade de conseguir suporte do governo. Essa Olimpíada de Matemática, das escolas públicas, é toda financiada pelo governo. Não é? Mas eu me refiro a que é preciso encontrar os caminhos. Não é? Isso não é trivial. Aqui. Pois não. Eu queria fazer também dois comentários. O primeiro, sobre o que o professor acabou de falar, o professor Luiz, eu queria falar o seguinte: o conservadorismo vem de nós mesmos. Quem dirige a estrutura universitária somos nós, no final das contas. Eu sei que existem leis, existe isso, existe aquilo, mas eu quero lembrar um fato aqui. A Unicamp, há cerca de 2 ou 3 anos atrás, propôs um curso que, na minha opinião, era revolucionário naquele momento. Teve um problema enorme para provar aqui dentro, uma brigaiada enorme. Foi para a CAPES disse não. Você entende? Quem que era o pessoal da CAPES? Eu posso até falar o nome que estava lá, que eu conhecia as pessoas e tudo mais. Por quê? Porque achavam que a proposta do curso era muito genérica, muito aberta, muito não sei o que lá. Arrumaram lá uma palavra para colocar. Então isso é uma questão que eu acho que, para isso que a gente precisa desse seminário, para a gente se convencer de que a gente precisa mudar o jeito de se comportar. Bom, esse foi o primeiro comentário. O segundo comentário, eu queria
talvez jogando confetes na própria cabeça, mas eu queria dizer o seguinte, em 2011, a USP, que estava num boom de dinheiro, propôs abrir um monte de NAPs, que eles chamavam, Núcleo de Apoio à Pesquisa. Então, propunha de dar 2 milhões para quem propusesse uma proposta, ou 900 mil reais, eu acho que foi. O ICMC colocou uma proposta, e eu me lembro, está escrito lá, propomos criar o INPA da matemática aplicada. Essa frase que você usou aí, que você quer fazer no... O tempo passou, infelizmente. Foi nos dado o dinheiro, mas não as condições, claro, né? Foi dado 900 mil reais, que depois a crise veio, esses 900 mil reais viraram 300 mil reais, etc. Então, acho assim, eu disse que quando o Luiz falou, eu já não precisava falar mais amanhã. Agora eu acho que pode cancelar mesmo. Que eu não vou ter muito o que falar, né? Aliás, até essa questão da Unicamp era uma das coisas que eu queria mencionar amanhã, que já mencionei aqui para vocês, que é um caso concreto, que teve uma oposição tremenda dentro da Unicamp, eu lembro da época, o pessoal brigando, conseguiu-se, mas não conseguiu o apoio dos nossos colegas, não é? Lá no comitê interdisciplinar. Michel. Uma observação muito rápida, porque evidentemente a sucessão de... falar. É só uma piada. É Essa sucessão de spoilers que a gente está vendo aqui tem um lado muito positivo, tem um lado negativo que realmente é spoiler, né? Agora o lado positivo é que mostra uma concordância em relação a certas questões fundamentais, né? Então é natural que isso ocorra aqui. Ainda bem. Michel, vai lá, Michel. Ele vai responder? Posso juntar com a outra palavra, César? Professor Camacho. Tem que subir aí. Alô, alô. Professor Camacho, muito obrigado pela palestra, achei bastante interessante. Talvez eu tenha compreendido mal a sua afirmação de abertura, quando o senhor disse que a nossa ciência está chegando a um patamar, no platô. Isso me pareceu assim uma aparente contradição com a abertura do professor Paulo Rufino. Eu queria que o senhor esclarecesse, né, porque o professor Paulo Rufino mostrou um horizonte promissor, onde a ciência está avançando a passos largos. Já a sua afirmação inicial foi justamente no sentido contrário. Bom, Como o Paulo foi mencionado, quer mencionar? Paulo, eu deixo... Paulo, quer mencionar o César? Eu achei que você tinha levantado o braço. César. Bom, mas eu também disse outra coisa. Eu disse que o panorama visto de São Paulo é diferente do panorama visto desde o Rio de Janeiro. Não é? Então, isso sempre foi assim. Não é? Então, pontos de vista podem ser diferentes. Mas eu estou me referindo a duas questões que eu considero importantes. Primeiro, a competitividade. As nossas universidades não competem entre as melhores do mundo. Existe uma série E quando perguntamos a algum reitor se está preocupado com isso, a resposta é clara. A função da universidade não é competir. Mas se a função da universidade não é competir, quem é que compete por nós? Eu acho que essas coisas têm que brotar da estrutura do sistema de ciência e tecnologia. Não é? Também uma universidade americana não tem por finalidade competir, mas seu departamento de matemática e seu departamento de física estão procurando medalhistas Fields, estão procurando prêmios Nobel para seus quadros. E com isso estão pagando salários mais elevados, não é? Tem liberdade e o sistema permite entrar num mercado de competição para ter os melhores, o que acaba provocando, evidentemente, uma elevação do patamar de qualidade da universidade. Então, o que eu estou querendo dizer é que a universidade brasileira está travada. Ela tem excelência, ela está muito bem em algumas áreas. Acabei de dizer que temos uma medalha Fields em matemática. Não acredito que tenhamos nos próximos 20 anos outra medalha Fields. Foi fruto das circunstâncias. Não é? O sistema não é um sistema produtor de prêmios Nobel.
pior, não produziu nunca. Então há um teto que a gente não consegue furar. E isso é produto de um sistema equivocado, um sistema errado, que não está desenhado para uma coisa que é fundamental no mundo de hoje. Que você tem que competir. Todo mundo está competindo. Nós estamos vendo lá 200 cursos de graduação criados nos Estados Unidos em ciência de dados, que é a ciência do futuro. Aqui no Brasil estamos parados. O Paulo vai fazer mais uma consideração e aí fazemos um break de 15 minutos, coffee break, tá bom? Paulo? Eu agradeço a pergunta do nosso colega e, como disse o professor Davidovich, a gente concorda em muitas coisas, mas também se a gente não discordar de algumas, não tem porque a gente está aqui trocando ideias, a gente não vai aprender nada um com o outro, né? Então acho que é importante colocar pontos de vista diferentes também. Em relação à competição que o senhor coloca, é uma coisa, é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que tem competição, é uma coisa importante que nós nos unirmos para um bem comum. Eu concordo que tem problemas de gestão, sobretudo nas universidades federais, nas estaduais também, mas nas federais o problema é ainda mais crítico. E eu acho que é daí que vem o teto que o senhor está mencionando. São problemas de gestão, efetivamente, que precisa ser melhorado, se tornar mais efetiva, mais meritocrática, como o senhor mesmo disse. Mas eu acho importante a palavra competição é muito perigosa quando, na verdade, nós temos que nos unir, tanto em termos de multidisciplinaridade, como em termos de uma instituição dar apoio para a outra. E se o senhor me permitir ir um pouco mais além, quando o senhor mencionou que a Olimpíada Brasileira de Matemática, com 18 milhões de alunos, foi feita pelo INPA, acho que a gente podia ser um pouco mais inclusivo e dizer que foi a Sociedade Brasileira de Matemática também dando bastante suporte, né? Ajudando bastante. Enfim, é uma provocação, mas é para nós aprendermos uns com os outros aqui. Né? Ok, obrigado. Veja só, eu coloquei uma frase escrita em que eu digo que a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é uma atividade do INPA. É isso que eu estou dizendo. É uma atividade do INPA. Estou falando no presente. De fato, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas foi criada pelo INPA, junto com a Sociedade Brasileira de Matemática, mas logo no terceiro ano da Olimpíada, o Ministério da Ciência e Tecnologia exigiu de que esse projeto da Olimpíada Brasileira de Matemática passe exclusivamente para o INPA, e pelo qual o INPA teria que prestar contas. Então, a Olimpíada Brasileira de Matemáticas é uma atividade do INPA, mas ainda completei, dizendo, é realizada por professores universitários e por professores da escola pública. E só para dizer que eu não estou defendendo o INPA em absoluto, essa atividade da OBMEP, ela foi criada em 2005, com forte oposição dos meus colegas. Fortíssima oposição dos meus colegas. Que achavam, eu me também, que achavam de que essa Olimpíada iria contaminar a pureza do INPA. E um exemplo disso é de que o número de professores do INPA, o INPA naquela época com 32 pesquisadores, apenas um professor do INPA ajudava nas tarefas da Olimpíada. Todo o resto, de mais de uma centena de professores, eram professores universitários, por isso essa frase. Tá certo? E a coisa chegou ao ponto, no quarto ano de Olimpíada, quando eu tinha que renovar meu mandato de diretor, né? A oposição interna era tão grande, né? Que queria me tirar da direção do INPA. Existia naquela época, como existe ainda hoje, um conselho de administração, por sermos organização social, que é formado por 10 pessoas
8 das quais não são do INPA, são de fora, e 2 professores do INPA. Então, esses 8 daquela época, dentre os quais estava Nelson Maculam, não é? Votaram por minha continuidade no mandato e pela continuidade da UVM. E os 2 professores do INPA votaram contra. Então eu não estou defendendo o INPA em absoluto. Eles queriam me tirar da direção para acabar com o UVM. Com o tempo isso acabou a compreensão de que, de fato, essa Olimpíada vai até enriquecer o INPA, porque vai trazer novos alunos muito bons, muito fortes, e não está contaminando nada. E não só o INPA, o país todo está contaminando no bom sentido. Vamos agradecer ao professor César e vamos ao nosso...